Olá, bem-vindos ao quadro. Continuando o nosso estudo sobre associação de geradores em paralelo, agora a gente vai fazer um exemplo, tá bom? Vamos chamar aqui de exemplo 1. E o exemplo é o seguinte: eu vou pegar dois geradores idênticos, e vou ligar em paralelo. Vou ligar assim, ó. Aqui está um gerador, aqui está o outro, eles são idênticos, vou ligar em paralelo. E esses geradores eu vou ligar num outro resistor. Um resistor aqui, vamos supor que seja um resistor de 2 ohms. Como são os geradores? Bom, a gente tem aqui 1,5 volts de força eletromotriz para os dois, e a gente tem 0,5 ohms de resistência interna para os dois. Tá joia? Vamos transformar esse circuito aqui num circuito equivalente, né? Com um resistor, aliás, um gerador com resistência interna RP e com força eletromotriz EP. E esse circuito está ligado aqui num resistor de 2 ohms. Olha só o que eu fiz. Eu transformei esse grupo aqui de geradores que está ligado em paralelo num outro gerador equivalente. Tá bom? A gente já viu na última aula, na aula sobre associação de geradores em paralelo, que a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz do próprio gerador. Na verdade, os geradores têm a mesma força eletromotriz, né? Então, a força eletromotriz dos geradores, 1,5 volts. Está aqui, 1,5 volts. No caso da resistência interna, ela obedece a essa regra aqui, ó. O inverso da resistência interna é igual à soma dos inversos das resistências internas dos geradores da associação. Então, você está vendo que tem dois geradores com resistência interna 0,5. A gente já escreveu isso aqui, 1 sobre RP é igual a 1 sobre 0,5 mais 1 sobre 0,5, que é igual a 2 sobre 0,5. Inverte dos dois lados. RP é igual a 0,5 sobre 2. Bom, 0,5 sobre 2 é igual a 0,25 ohms. Eu já sei a resistência interna, já sei a força eletromotriz. Agora eu consigo calcular a corrente que passa no circuito. Tá bom? Vamos calcular essa corrente escrevendo a lei de Poulet aqui, ó. Pega esse pontinho, ponto A, ponto B. Vamos escrever a equação do gerador para esse circuito aqui, ó. Para essa associação de geradores, a gente tem EP, que é 1,5 volts, menos 0,25 I, que é a corrente que sai do gerador e acaba passando por todo o circuito. Olhando à esquerda desse trecho AB, essa é a diferença de potencial que eu meço entre os pontos A e B. Se eu olhar à direita, a gente tem o quê? 2 vezes I, não é verdade? Resolvendo essa equação, olha como é que fica. 1,5, esse 0,25 passa para lá, então fica 2I mais 0,25I. O resultado é 2,25I igual a 1,5. Resolvendo essa conta, o que a gente tem? Olha só. I é igual a 1,5 dividido por 2,25. Tá certo? Quando você fizer essa conta, você vai observar que isso é igual a 0,67. Aqui tem uma dízima no 7. E uma dízima eu represento assim por um chapéuzinho. Bom, descobri a corrente que circula no resistor, que é igual a 0,67. E uma dízima no 7. Unidade amperes. Agora vamos fazer mais um exemplo para ver se a gente aprendeu mesmo essa matéria. Olha só, vou chamar aqui de exemplo 2. O exemplo 2 é assim. Eu vou pegar um gerador de diferença de potencial igual a 10 volts, tá certo? Força eletromotriz igual a 10 volts e resistência interna igual a 6 ohms. Vou ligar esse gerador a outros dois geradores iguais a ele, em paralelo, tá bom? Vou ligar em paralelo. Então aqui a gente tem 10 volts, 6 ohms. Aqui a gente tem 10 volts, 6 ohms. Pronto. Ponto A, ponto B. Vamos calcular o gerador equivalente para ele, só para a gente ver se aprendeu mesmo a matéria, para ver se está tudo bem consolidado aqui na nossa cabeça.
a gente quer descobrir essa força eletromotriz equivalente e essa resistência interna equivalente. Bom, a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz dos geradores, que é 10 volts. A resistência equivalente é só usar a regra de associação de resistores em paralelo que a gente já aprendeu. O inverso da resistência interna do gerador equivalente é igual à soma dos inversos das resistências internas dos geradores. Isso aqui é igual aqui. Bom, 1 sobre RP é igual a 3 vezes 1 sobre 6, que é 3 sobre 6. Inverte dos dois lados, RP é igual a 6 sobre 3. Portanto, a resistência interna é igual a 2 ohms. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.